Vamos realizar agora as evocações. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e os tronos aqui firmados, e peço que ativem esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar com ele. Namum Myoho Renge Kyo, 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 Namum Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo, que acabo de recitar, contém a grande compaixão e são o potencial do ensinamento. Os princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem a proteção. E após minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo. Nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família inteira, nossa ancestralidade, nossa cidade, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino. Aqui, agora, eternamente. Assim é. Assim será,
por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Cumpra-se, 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 aqui, agora, eternamente. Que Deus nos ouça, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco eternamente. Mãe Divina, socorrei-nos. Anjos e santos, mentores do espaço, protegei-nos. Inunda nosso lar com tua luz, protege nossa rua, abençoa nossos vizinhos e todos os seres da terra e fora dela. Que o planeta Terra seja iluminado, seja protegido, que todo o clamor, que toda dor, que toda doença seja desintegrada. Em nome do Cristo eterno. Cumpra-se, 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 aqui, agora, por toda a eternidade. Que as forças cósmicas, que as egrégoras cósmicas, que as egrégoras reikianas, que as forças divinas do Oriente e do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, venham para nós e nos libertem. E assim é, assim será, por direito divino. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu esposo, meus filhos, todos sejam protegidos. Paulo André seja protegido em nome de Cristo, em nome do Divino Espírito Santo, que seu corpo seja protegido, iluminado por focos de luz brilhante e que a sua libertação se processe. Mãe Divina, rogai por nós. 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 Mãe Divina, iluminai-nos. Mãe Divina, iluminai-nos. Mãe Divina, iluminai-nos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a luz branca de Cristo nos envolva, nos proteja, nos ilumine. Que sejamos seres livres, conscientes, independentes e felizes. Que a força infinita do Criador esteja conosco e se manifeste aqui, agora, por toda a eternidade. Jesus, mestre, amigo e irmão, vinde a nós e libertai-nos. Dai-nos a consciência pura, a força infinita. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, por toda a eternidade. Que as forças infinitas, cósmicas, venham nos auxiliar, venham despertar nosso chakra frontal num equilíbrio perfeito. Que todos os nossos filhos, nossos netos, nossa descendência seja protegida. Assim é, assim será, por direito divino. Que o Divino Espírito Santo esteja conosco, à frente, atrás, à esquerda, à direita, onde quer que estejamos, que Ele esteja conosco por toda a eternidade. Namastê. Alko devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om bhurbhuvah svah. Vamos realizar agora a evocação. Eu invoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes, as 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo e se irradiem e cortem todas as energias negativas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina e os tronos aqui firmados. Peço que ative esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. Que as forças do Divino Espírito Santo estejam conosco por toda a eternidade. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Silêncio Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, de falarem mal dos súditos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar, respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quarto tipo de purificação, o quinto tipo de purificação, consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quarto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e eles obedeceram. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que a força infinita do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça, da abertura dos caminhos, nos auxilie, nos proteja e nos ilumine por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Que a força infinita do universo estelar esteja conosco.
धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Vamos fazer a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes, os guardiães das 7 chamas sagradas, e peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios. Deus que nos liberte de todos os males passados, presentes e futuros. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. O mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rimbobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Que as forças infinitas do universo nos auxiliem. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes.
Vamos voltar devagarinho. Vamos realizar a automassagem. Inspirar, expirar, sentir Deus no coração e seguir em frente, porque tudo vai melhorar. Namastê. Vamos realizar a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes
e os guardiães das 7 chamas sagradas, peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios, nossos perispíritos e nossos perispíritos. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e os tronos aqui firmados, e peço que ativem meu lar como espaço mágico para que eu possa trabalhar com ele, para que possamos trabalhar nele. Amém. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Assim é, assim será. Que sejamos seres livres, independentes e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres saudáveis, seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Deus, purifica-nos, liberta-nos, abre nossos caminhos, fortalece nosso ser, protege nosso lar, protege nossa família, protege a todos os seres da terra e fora dela. Amém. Vamos realizar a invocação. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, peço que ativem as 7 espadas de fogo e se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas, peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios, nossos perispíritos e nossos perispíritos. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e os tronos aqui firmados, e peço que ativem meu lar como espaço mágico para que eu possa trabalhar com ele, para que possamos trabalhar nele. Amém. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Assim é, assim será. Que sejamos seres livres, independentes e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres saudáveis, seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Deus, purifica-nos, liberta-nos, abre nossos caminhos, fortalece nosso ser, protege nosso lar, protege nossa família, protege a todos os seres da terra e fora dela. Amém. Vamos realizar agora
a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas. E peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos aqui firmados. Peço que ativem esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. Que a força divina do amor de Cristo esteja presente em nós e para todos os seres. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento. Não são outras senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana.
Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após recorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após recorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a aplicação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem empregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que os soldados de Cristo cerquem nosso lar, em cima, embaixo, à frente, atrás, em todas as direções. Que tenhamos a proteção de Cristo bendito e de todos os seres da terra e fora dela. Que essa proteção se estenda em todos os mundos, em todos os seres, em toda nascente, em todo poente. Que a força de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja presente por toda a eternidade. Namastê. Vamos ouvir agora um texto de Leandro Carnal sobre amigos. É um trecho bastante importante e peço que todos ouçam muito bem. A amizade é algo bastante especial. Vamos refletir sobre o verdadeiro amigo. A vida tem alguns privilégios que podem ser obtidos. A vida tem alguns privilégios que podem ser obtidos com relativa facilidade. Um dos maiores privilégios é ter amigos. Nós não teremos na vida muitos amigos. Teremos na vida amigos especiais que precisam ser cultivados, que são a radiografia da nossa alma. Pessoas que aceitam e nos veem como nós somos e com quem eu posso trocar informações das mais importantes e confiar plenamente. Quando o filósofo Montaigne, no século XVI, decidiu elogiar seu amigo falecido, Etienne Laboissy, decidiu elogiar um amigo que não estava mais com ele, definiu de uma forma muito bonita nos seus ensaios a sua relação com o grande Laboissy. E Montaigne escreveu: por que eu era amigo de Etienne? Porque ele era ele e porque eu era eu. Dois amigos são seres absolutamente individuais, não se fundem numa só pessoa, mas estão absolutamente próximos, estão absolutamente confiantes. O próprio Etienne havia dito num livro que a amizade é o privilégio de quem tem ética. Aquelas pessoas que não têm caráter, não têm ética, têm apenas cúmplices, e os cúmplices não se respeitam, mas se entretemem, ou seja, desconfiam um do outro. É importante cultivar amigos. Uma vida sem amigos é uma vida que não vale a pena. Tenha muito cuidado com seus amigos, cultive essa relação, procure-os com frequência, lembre-se sempre de que os amigos são permanentes ao longo da vida. Tenha amigos para ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de diferença afetiva. Sem amigos, esta vida será vazia, oca e muito solitária. Nesse instante, pense em um amigo seu. Traga-o à sua frente. Veja seu amigo e abrace seu amigo. Sinta que é uma amizade que vale a pena. Sinta que ele é sincero e verdadeiro com você. Imagine-se na pose verticalizada, com as mãos em prece, vendo seu amigo na sua frente. Agradeça, agradeça, agradeça.
Inspira, expira. Traga outro amigo sincero. Veja seu amigo na sua frente. Enche seu amigo de luz e de paz. Com as mãos em prece, agradeça. Agradeça e faça uma reverência ao seu amigo. Veja agora um terceiro amigo. Ele está bem na sua frente. Encha-o de luz e de paz. E agora, agradeça, agradeça, agradeça. E sinta que vale a pena ter amigos. Cultive seus amigos. Ouvindo as palavras de Leandro Carnal, vamos sentir nossos amigos. Vamos contactar com eles e valorizá-los. Namastê. Vamos fazer a evocação, a Sutra Sagrada e sentir que podemos fazer a entrega a Deus. Quando fazemos a entrega a Deus, tudo vai melhorar e nós vamos nos aliviar. Vamos ouvir a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior e sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, e peço que ativem as 7 espadas de fogo que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina e os tronos aqui firmados, e peço que ativem este espaço mágico, nosso lar, para que eu possa trabalhar nele por toda a eternidade, se for por direito divino. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadato. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo cubra nosso planeta, envolva-o na luz necessária, libertando-o de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a Mãe Terra, que a Mãe Gaia, ressurja em luz, em paz, em saúde e amor. Que a luz divina das egrégoras espirituais cubra nosso país, colocando no centro do nosso país uma cruz dourada, equilibrando-o, beneficiando-o e libertando-o. Essa luz se propaga, é infinita, é brilhante, é divina, cobre nosso estado,
e vai se fixar aí, protegendo todas as pessoas, todos os médicos, enfermeiros, elementos ligados à saúde, governantes, que o nosso Estado seja protegido, que todos os hospitais sejam iluminados, que as egrégoras do espaço estejam presentes, protegendo a todos, beneficiando a todos. Essa luz se fixa aí, se propaga, infinita e brilhante, como um grande sol, vai cobrir nossa cidade, vai iluminar nossa cidade, vai iluminar a todos os seres de nossa cidade, vai protegê-los, vai proteger todos os lares. Essa luz se irradia nos asilos, nas creches, nas prisões, nos hospícios, em todos os hospitais. Luz dourada em grande sol brilhante vai cobrir todo o nosso bairro, toda a nossa rua, as casas dos vizinhos, e tudo se ilumina. Nossa casa, nosso lar se ilumina. Uma imensa cúpula é colocada sobre todos os lares. As paredes, o teto, os alicerces, tudo fica iluminado, os móveis, os objetos, toda a atmosfera fica iluminada. Todas as pessoas moradoras do nosso lar recebem essa luz. Essa luz cobre nossa família inteira, a sua também. Cobre infinitamente a todos, envolvendo-os em invólucros protetores. Essa luz infinita, brilhante, vai se propagar intensamente em todas as direções, em toda a atmosfera. A luz dourada, brilhante, se fixa em cada ser. A luz dourada, brilhante, divina por excelência, vai se espalhar em todo o universo, para todos os seres, para todos os mundos, beneficiando em todos os aspectos, na saúde, na realização íntima, no aprofundamento espiritual. Assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agradeço imensamente a chance de poder estar aqui realizando esta vivência. Sinto a força da terra, a força do fogo, a força do ar, a força das águas, a força do Espírito infinito e divino. Agradeço. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, para mim, para nossas famílias, para nossas ancestralidades, para todos os seres da terra e fora dela. Shri Ramana Maharshi, Sri Mutaji, Muktananda Gurumai, Ordem do Siddha, Osho, Mãe Shri Aurobindo Rolfe, Sri Satya Sai Baba, anjos e santos do céu e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Faça-se tudo por direito divino. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Namastê. Vamos realizar hoje
Deus, seus divinos tronos, sua lei maior e sua justiça divina. Os tronos regentes das 7 chamas sagradas, e peço que ative as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina. Os tronos regentes, os guardiães das 7 chamas sagradas, e peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina e os tronos aqui firmados. Peço que ative esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. Que as forças divinas e cósmicas nos auxiliem. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus. Nada interfere. Capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem adquirir a iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alcançam o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos. Como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Vamos nos ligar a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Vamos sentir a luz do Pai, a força infinita, o amor e a verdade, a justiça. Vamos abrir nossos caminhos para o bem maior, para a luz divina, e saber que estamos protegidos pelas hierarquias do espaço, pelas egrégoras cósmicas infinitas, pelas egrégoras reikianas e por todos os seres em quem depositamos fé. Sintamos proteção e iluminação. Namastê. Vamos fazer agora a Sutra Sagrada. Hoje é dia 19 de abril de 2020, é um domingo.
Fazemos primeiro a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, e peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas, e peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e os tronos aqui firmados, e peço que ativem este espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele, e que a força de Deus, que a força da luz, que a força do amor, que a força da verdade, que a força da justiça esteja presente em nós, e que tenhamos todos um invólucro de proteção da divina chama, que nos liberta, que nos protege, que nos ilumina em toda a eternidade, por direito divino. Amém. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sintamos a luz de Deus em nossos olhos, em nosso coração. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através dos 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções.
O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis e 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Vamos meditar sempre. Vamos contactar com Deus sempre. Isso nos dará um grande alívio. Medita, medita, recita tua sutra. Namastê. Nós falamos no vídeo anterior sobre os capítulos deste livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. E agora nós vamos iniciar cada capítulo, capítulo por capítulo. E após cada estudo faremos uma meditação. Procure se concentrar bem nessa leitura. Seria assim um audiobook que queremos começar agora e finalizar. Vamos fazer tudo de uma forma calma e estudo pertence ao estudo da psicanálise. Como nós temos o curso de formação de psicanálise, e mesmo quem não seja estudante dessa área, é muito interessante que se faça o estudo. É um aprimoramento da nossa personalidade. Casa de Lakshmi, Rua Vicente Orange, 190, Lagoinha. Professora Catarina Garcia de Souza. Então vamos iniciar pelo capítulo 1, o desabrochar da consciência humana, evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do sol. A primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições
ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e de repente deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Diz que em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres, sucessivamente, e muito tempo depois, tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza, que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas, das quais se originam, as flores são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emana a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo, do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço, pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser, e mais importante, uma diminuição da materialidade. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e aquecimento extraordinário, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas.
quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde os tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual desperta tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente, nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência, ou o espírito imutável que há em todas as criaturas, em todas as formas de vidas, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe sua própria essência e se identifica somente com sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que habita até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível para o domínio espiritual. É por isso que, desde tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária, que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. O propósito deste livro: estar a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas seu pálido reflexo, seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência. Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade
e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. São os chamados precursores, seres raros e preciosos. Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, suas mensagens se tornaram amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto no que diz respeito a um número de pessoas, a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência? E quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas nesse livro. Mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e conceitos, concordar e discordar. Mas este livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo essas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não o tenham compreendido. Este livro os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento, porém também pode ter se iniciado pelo contato com o mestre ou ensinamento espiritual, pela leitura do meu livro Poder do Agora, ou de outra obra espiritualmente viva, e portanto transformadora, ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, a leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte de nós que ainda não se modificou. O ego, da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. É por isso que este livro mostra os aspectos principais do ego e como ele se manifesta no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o deterá. E ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina, é um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio,
Aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo que é necessário. Você é essa luz. Vamos continuar no nosso próximo vídeo. Fica bem e realize agora a sua meditação.